Olá, meus amigos, professor Macarrão aqui novamente para mais uma aulinha. E nessa aula, gente, eu vou falar com vocês sobre língua e linguagem. Do que a gente está falando, o que são esses dois conceitos? São conceitos muito importantes quando a gente está estudando língua portuguesa, ok? Bom, vamos começar aqui. Vou falar para vocês rapidamente, vamos trabalhar o conceito de linguagem. Um vai esbarrar no outro sem querer, tá, gente? Mas a gente precisa separar as duas coisas, tá? O que a gente está falando de linguagem? Linguagem, olha só a definição, vou ler e depois a gente explica, tá? É toda forma que o ser humano usa para se comunicar. A linguagem, por exemplo, ela inclui a língua. A língua é uma forma de linguagem, beleza? De alguma forma é isso. Que a gente vai definir daqui a pouco. É um sistema convencionado, etc, etc, que vai ser utilizado por determinados grupos. Ok, tá. Mas eu tenho a linguagem, beleza? Quando eu faço gestos, por exemplo, eu estou usando uma linguagem que pode, dependendo da situação e da sistematização, se tornar uma língua, tá? Vamos logo para o conceito de língua, que aí eu acho que a gente já pode ir tratando melhor dessa diferença. Língua é conjunto organizado de elementos desenvolvido pelos humanos para se comunicar e que é comum a um determinado grupo, né? Então, isso é língua. Língua portuguesa, língua francesa, língua inglesa, língua espanhola, beleza? Eu tenho um conjunto de regras, né? De sistemas ali que vão reger aquilo, que vão transformar aquilo em uma língua, beleza? Colocando, vamos lá. Qualquer conjunto de signos ou sinais é considerado uma forma de linguagem. Já para ser uma língua, tem que ser um código verbal característico, ou seja, um conjunto de palavras e combinações específicas compartilhado por um determinado grupo, tá? Para a gente poder, então, ter a língua. E a partir disso, gente, então, o que passa a ser também importante e relevante para nós? Estudarmos o quê? Os tipos de linguagem, ok? Beleza? Vamos falar agora dos tipos de linguagem. Do que a gente está falando? Linguagem verbal, linguagem não verbal, linguagem mista. Linguagem verbal, ela usa a palavra escrita ou falada, mas quando a gente está falando de reconhecer, por exemplo, do ponto de vista de uma prova, de um estudo, vai estar ali, né, impresso, tá? Então, tem palavra, ok? Uns exemplos aí, notícia de jornal, e-mail, chamada telefônica, textos de maneira geral, escritos ali com letrinha, com palavra, pronto, acabou. Linguagem verbal. Linguagem não verbal, ela recorre que a imagem, a cores, gestos, sons. Por exemplo, se tiver um cartaz com uma pessoa assim, ó, obviamente está se pedindo silêncio, sem escrever nem dizer exatamente nada. Então, isso é uma linguagem não verbal. Joia? Bem tranquilo, né? E a linguagem mista é a linguagem que mistura a linguagem verbal, ou seja, há coisas escritas, com a linguagem não verbal, ou seja, há imagens, cores, gestos, sons, completando o sentido. As duas coisas se juntam para gerar um sentido. Então, isso é a linguagem mista, que também pode ser chamada de linguagem híbrida, beleza? Então, recorre tanto à palavra quanto à imagem, sons, gestos, coisas do tipo, tá? É muito comum onde? História em quadrinho. Os filmes, por quê? Porque tem a fala, mas tem todo um cenário, todo, né? Tudo em volta daquilo. Outdoors, ou coisas do tipo. Trouxe para vocês aqui na sequência exatamente alguns exemplos, né? Principalmente para a gente separar a linguagem não verbal da linguagem mista, tá? Por exemplo, olha só, proibido fumar, tá escrito, mas junto com isso vem uma placa que significa proibido fumar. Então isso aqui é linguagem mista. Sorria, aí tem um emojizinho, uma carinha de sorriso. Mesmo antes de existir o emoji, já existia essa carinha, né? O emoji em si, tá? Mas embaixo está escrito sorria, você está sendo filmado. Então eu misturei a não verbal nos dois casos, tá? São essas imagens aqui, né? Com a verbal, que são os textos escritos, perfeito? Então também aqui eu tenho linguagem mista. E aqui?
Bom, aqui eu digo o que eu quero sem escrever nem falar nada. Proibido caminhões, proibido bicicleta, proibido, aí não sei se não sei não, é o pedestre, proibido virar à esquerda, proibido virar à direita, proibido fazer o retorno, né? Aqueles contornar ali. Então, tudo isso aqui é linguagem não verbal. Outro exemplo bem clássico, bem marcado, né, de linguagem não verbal são os emojis que a gente usa pra caramba hoje e que trazem um significado por si. Eles não precisam de nada a mais. Simplesmente eles já dizem ou querem dizer, porque às vezes a gente não entende, principalmente se a gente não tiver tão familiarizado com a infinita gama de emojis a que nós temos acesso hoje, que nós dispomos hoje, né? Mas de maneira geral, você vai entender. Então, isso aqui também é linguagem não verbal, ok? Não verbal. Show? Tranquilo? Bem fácil, né, gente? Então, uma teoriazinha simples coube aí em 6 minutinhos. Espero que tenha ajudado e até uma próxima.